Senhoras e senhores, então vamos agora dar início ao nosso procedimento aqui para aquilo que a gente se pré-agendou, o debate sobre a DPF 131, com representantes aí, estamos vendo aí na sala, representantes de todo o Brasil. Deixa eu aqui fazer um compartilhamento da minha tela com vocês. Só um minutinho, por favor. Então, vamos dar início, então, como eu dizia, e destacando mais uma vez os artigos que estão sendo questionados por essa DPF. O artigo 38, 39 e 41 do Decreto 20.931. Eu vou evitar a leitura aqui para que a gente já possa ir direto à fala dos nossos debatedores. E os artigos 13 e 14 do Decreto 24.492. Nos acompanha nessa caminhada o doutor Fábio Meger, a doutora Thais Renata, o doutor Eduardo Moura, o Vimário Gittel, doutora Tânia, professor Rogério Aquil, Marco Leandro, Carlos Rogério, Denise Lari. Parabéns ao CBO pela condução dos trabalhos até aqui, parabéns aos profissionais da optometria brasileira, os que já estão na estrada há muito tempo e os que estão ingressando agora. Então, os senhores que fazem parte dessa seleta mesa, nós ficamos muito agradecidos pela vossa contribuição. Com certeza tornará engrandecido esse nosso debate, essa nossa conversa, mesclando juventude e experiência na optometria brasileira. Muito obrigado aos convidados aí, o doutor Fábio, a doutora Thais, ao Vimário Gittel, ao meu amigo Eduardo Moura. Me parece que ele teve um pequeno probleminha, tinha lá uma agenda, mas vamos dar início, então. Com vocês, eu gostaria de deixar à vontade o doutor Fábio e a doutora Thais. Por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Hoje nós tivemos o primeiro voto na DPF, então acredito que boa parte da nossa fala vai se dedicar a esse voto. Mas antes, eu gostaria de fazer algumas considerações. Nós conversamos sobre a DPF, a convite também do professor Eliezer, até desculpem a delicadeza, professor, obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança, obrigado pela presença de todos os demais debatedores, doutora Thais, obrigado aos alunos do Filadélfia que estão presentes aqui para debater conosco. Bom, inicialmente, a ideia do Conselho Brasileiro era de adiar a votação. Esse pedido foi feito. Infelizmente, esse pedido acabou não sendo apreciado e se iniciou a votação a partir das 0 horas, né, do dia de hoje. E o voto, ele não foi aquilo que o Conselho Brasileiro esperava, baseado nas conversas que foram tidas com o relator Gilmar Mendes. Não é um voto essencialmente ruim, porque traz algum certo tipo de reconhecimento. Nós também temos que nos apegar às partes que não são positivas. Até nós conversamos um pouco, eu e a doutora Thais, como a votação presencial ela é uma votação dinâmica que permite debate, que permite a conversa, e nós que temos acompanhado o Supremo Tribunal Federal sabemos que durante as sessões se discute de uma forma ampla, se discute de uma forma bem aberta e tomam-se decisões dentro desse ambiente de discussão. Com certeza, várias questões que são problemáticas ali no voto de Gilmar Mendes seriam
debatidas exaustivamente, não só pelos advogados que representam o Conselho Brasileiro, mas também por todos os ministros. Inclusive, é dentro dessa perspectiva que, inclusive, o Conselho Brasileiro já está trabalhando para que alguns dos outros ministros que vão também votar na DPF lancem um destaque e que nesse destaque voltaria o julgamento para a sessão presencial e provavelmente permitindo-se a renovação das sustentações orais e a discussão da ação dentro desse ambiente. Então, acho que esses são os primeiros esclarecimentos que nós podemos fazer. O Conselho Brasileiro também já publicou 2 posições oficiais. Eu vou passar a tabelinha aqui para a doutora Thais, e daí nós vamos continuando, e daí abrimos para as perguntas e as demais pessoas comentarem sobre o que acharam da decisão, e a gente ir alinhando aqui nesse grande fórum aberto. Obrigada, doutor Fábio. Primeiramente, boa noite a todos os componentes da mesa, aos convidados. Professor Eliezer, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Aos professores aqui presentes, cito doutor Cal, doutora Tânia, professor Rogério, cito os alunos aqui também, inclusive alguns que já foram meus alunos presenciais. Agradeço imensamente a presença de vocês. Doutor Fábio, menciono novamente, é um prazer imenso conseguir discutir esse assunto contigo, conseguir ter essa conversa. Direciono os meus parabéns à equipe jurídica, aos escritórios, assessores e parceiros jurídicos da CBO, sim, pelo trabalho empenhado até o presente momento. Entendo que a fala, num primeiro momento, do doutor Fábio Cunha, quando ele já posta a nota no site da CBO, é extremamente esclarecedor sobre o voto, que é o que a gente já vai acabar discutindo mesmo sobre o ministro Gilmar Mendes, ali ele já posicionou também os achismos, aquilo que as pontuações que já foi apercebida a partir das 0 horas de hoje, né? Nós ressaltamos aqui a importância do processo físico, do processo presencial. Essa é uma discussão que nós já tivemos, inclusive, na outra live, e coloco a vocês aqui que, independente da finalização do voto do Gilmar Mendes, apesar de tudo negativo, ele traz dentro do seu voto extremos pontos positivos de reconhecimento da optometria e a sua importância para a saúde visual. Entendo ainda que nós temos um voto de 11 que irão ocorrer. Ainda há muito trâmite para essa finalização, nós temos dias ainda para que isso realmente seja fechado, né, para que isso seja definido, e visualizamos, assim, ainda a possibilidade do destaque do processo, ficando, então, para uma segunda pauta, né, nós ainda visualizamos essa necessidade, até por reconhecer algumas tendências de alguns ministros componentes da mesa, né, não citaremos, por não ter essa certeza, mas temos essa esperança. Já fizemos essa fala prévia, inclusive, o doutor Fábio Merger ali, aqui presente, e indico a vocês que está sendo realmente efetuado um excelente trabalho por parte da equipe dos escritórios parceiros da classe representante aí da ótica e da optometria, então eu acredito que ainda seguimos confiantes para os próximos dias e as próximas ações. Temos ainda a visualização de pelo menos 10 pessoas diferentes, então eu acredito que possa existir o destaque, sim, desse processo nos próximos dias, e então ficando ao aguardo de um procedimento presencial pós-pandêmico. Esqueci de mencionar, mas foi extremamente elucidador a presença do, então, doutor Gelson, que colocou ali para vocês a parte de financiamento micro e pequenas empresas,
cabe aqui o destaque, parabéns da fala e a importância dessa colocação antes mesmo da gente discutir sobre a DPF 131, porque faz parte do nicho ao qual muitos dos que estão assistindo a live, bem como os aqui presentes, fazem parte desse mundo de micro e pequenas empresas. Então, é extremamente interessante essa informação que a escola proporciona para vocês. E retomando a fala com relação à DPF 131, eu acredito que ainda há uma possibilidade esperançosa com relação ao destaque do processo, bem como as novas interpretações advindas de outros votos que possam exatamente ser divergentes ao do relator. Não, nem todos farão o acompanhamento do mesmo. Eu acredito que, num primeiro momento, seriam essas pontuações. Passo novamente a palavra, então, ao mediador, professor Eliezer, e para que a gente, então, abra aqui a conversa com todos os componentes que aqui estão presentes, representantes de alunos, convidados, bem como para que a gente consiga observar também as questões que estão vindo dentro do chat ali do YouTube, que está sendo transmitido. Retomo aí a palavra ao mediador, professor Eliezer. Muito obrigado, doutora Thais. Eu gostaria de que o doutor Vilmário Guittel, um optometrista renomado e de uma experiência imensurável dentro desse processo, pudesse fazer uma fala para nos contextualizar historicamente o que é que estamos vivendo hoje, né, de um movimento, se é que eu posso dizer assim, que ele tenha feito com que tenhamos chegado até aqui. Vilmário, por gentileza. Olá, estão me ouvindo? Sim. Sim? Ok, muito obrigado, Eliezer, pelo convite. Me sinto privilegiado por poder participar. E cumprimento a todos os que estão presentes. Mas gostaria de refletir sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes, que me parece que não é essa decisão dele, as decisões geralmente são prolixas, né? São pouquíssimos diretos naquele assunto que interessa. Então, parece que existe uma embromação, uma enrolação muito grande para, no fim, dizer alguma coisa que ele não disse, ou que deixou de dizer, ou que disse, enfim. Não fica claro, realmente, uma decisão que não merece muita credibilidade, acredito eu. Mas isso talvez não venha ao caso. Ele votou, está votado, é o que interessa, né? Agora, de onde é que tiram essa informação, se os advogados poderiam informar, sobre o destaque? Por que acham que existirá o pedido desse destaque? Pergunto ao doutor Fábio ou à doutora Ana. Se poderiam responder. Existe uma perspectiva de que vão solicitar esse destaque? Existe essa perspectiva, doutor Vilmário, baseado na ideia de que, dentro do trabalho da DPF, foram feitas inúmeras visitas a todos os gabinetes de todos os ministros, em mais de uma oportunidade, para entregar documentações, para entregar memoriais, para esclarecer temas que são mais técnicos, temas que são mais específicos dentro da discussão da optometria no Brasil, e existe uma confiança muito grande, inclusive já está sendo também feito o trabalho para conversar com as assessorias dos ministros, indicando a necessidade de se debater o tema com maior amplitude. Então, é baseado nesse trabalho, nessa realização daquilo que já foi feito e daquilo que está sendo feito, a ideia de que é possível destaque. Lembrando que o ministro Luiz Fux é um ministro que já deu uma decisão muito importante a favor da optometria quando era ministro da STJ, que é o recurso especial 975322, oriundo do Rio Grande do Sul, e ele, inclusive, poderia ser um dos ministros que poderiam pedir o destaque, até por já conhecer o tema com uma certa familiaridade
e ter uma interpretação, imagino eu, que vá num sentido oposto da que foi proferida pelo ministro Gilmar Mendes. Claro que a gente não trabalha com certezas, isso é deixar claro isso, eu não tenho uma certeza de que haverá um destaque, mas eu acredito sim que não é nada impossível, e pelo contrário, conhecendo um pouco do trabalho que já foi realizado pelo Conselho Brasileiro, eu acredito sim que não é loucura imaginar que isso possa vir a acontecer. E é o que é uma das expectativas que nós temos. Eu vou complementar a fala do Dr. Fábio. Nós temos uma solicitação, um documento, tá? Só para esclarecer vocês, do dia 16 de junho, em que realmente o Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria ele interpôs um pedido de destaque e julgamento em sessão presencial. Então, assim, não estamos tirando de uma possível ideia, estamos trabalhando com um documento que já existe e a possibilidade desse trabalho, como o doutor Fábio acabou de mencionar, que está sendo efetuado junto aos gabinetes dos então ministros, e nesse pedido de destaque e julgamento, ele não foi acolhido pelo relator. Porém, esse mesmo pedido ele pode ser acolhido por qualquer um dos ministros votantes. Então, foi um pedido de 2 páginas explicando a necessidade da importância da argumentação presencial. Tá? Então, uma vez que algum dos ministros opte pelo destaque, entenda que poderá realmente ser cabível esse destaque, essa solicitação, para então o julgamento ser postergado para uma sessão presencial próxima, nós aí visualizamos, por exemplo, o Fux, que já teve essa decisão 975322 do Rio Grande do Sul, a gente entende que essa possibilidade ela não é obstante, ela não é obscura, ela não é um fantasma imaginário, ela não é algo que não possa ser, que não possa acontecer. Ela tem uma possibilidade. Mas esse destaque ele não surgiu. Existe a possibilidade de um ministro. Não, isso foi solicitado e no primeiro momento não foi acatado. Mas os outros ministros assim podem interpretar e uma vez ocorrendo esse tipo de interpretação, vai ser efetuado o destaque e ser colocado numa sessão presencial próxima, que a gente daí também não tem como prever quando seria, advindo a tudo que estamos passando. Abro aqui um parênteses extremamente, aproveitando que temos pessoas de todo o Brasil nesse momento assistindo a live também. Na condição de professora, na condição de representante jurídica e bem como integrante da escola, eu queria dizer que somos todos solícitos às pessoas que estão enfrentando de maneira mais latente e presencial o Covid-19, tá? Só para abrir esse parênteses, porque estamos passando por um momento de pandemia, então são muitas incertezas que vêm com isso, e inclusive essa incerteza do destaque do processo. Mas deixo aqui também o meu abraço e a minha solidariedade às famílias e às pessoas que tiveram pessoas acometidas da doença, que estão enfrentando isso, tiveram perdas ou que estão simplesmente superando. Gostaria só de abrir esse parênteses também e dizer que nesse momento tudo é muito incerto, mas que o destaque ele provém de uma solicitação, só para explicar que isso também não veio aleatório, e para complementar a fala do Dr. Fábio, respondendo ali o Gilmário e repassando novamente a fala ao mesmo, ok? Muito obrigado, doutora Thaís. Ainda... Posso continuar? Por favor. Eu agradeço a resposta, foi esclarecedora. Realmente a gente fica menos apreensivo após de saber em que pé que isso está baseado. Algumas coisas me chamaram a atenção. Talvez eu não vi nenhuma referência na fala do ministro, na estatística, número de optometristas que existe no país, número de optometristas versus número de oftalmologistas, e principalmente a necessidade da população, a necessidade de 205 milhões de habitantes. Qual a necessidade de quantidade de profissionais? Me parece que não houve abrangência disso também. Parece que o ministro se ateve praticamente àquela legislação que
não sei, também fica difícil de dizer, mas é uma legislação defasada, século passado, né? Então, essas coisas chamam a atenção, que ele se detém apenas naquilo que, na verdade, não é atualizado, não contesta a situação atual, nem da nossa República, nem da situação dos profissionais. Então, me pareceu assim que o voto dele é bastante tendencioso. Essa é a minha impressão. Volta a palavra, Eliezer, por favor. Muito obrigado, doutor Vilmário, pela sua contribuição. É sempre um prazer estar com o senhor. Gostaria também, dentro da linha dos nossos convidados aí, o professor Carlos Sérgio de Miranda Reis. Por gentileza, professor Cal, a sua impressão sobre o momento que estamos vivendo e a expectativa sobre a DPF. Boa noite a todos os presentes nessa reunião. Agradeço novamente ao professor Eliezer aí pelo convite. E é muito importante, acredito, esse debate com tantas pessoas, tantas cabeças pensantes aí da optometria, e pessoas da parte jurídica ligadas também à optometria, né? E eu concordo em alguns pontos com o Gilmário, no sentido de que também vejo uma questão de que o Gilmar Mendes, o digníssimo relator, ficou um pouco em cima do muro, né? Mas eu vou dizer para vocês que eu, entre as linhas ali, eu vi algumas coisas que a gente tem que começar a abrir o olho definitivamente para a optometria no Brasil, sabe? Ele reportou eu poderia dizer assim, a grosso modo, que ele tentou perguntar para nós o que ele estava votando, em quem ele estava, com quem ele estava argumentando, né? Tal é a mistura que existe na optometria no Brasil hoje. E também eu diria que ele também alertou para uma questão muito importante da optometria, que é o quesito, vocês têm o conhecimento para efetivamente pedir isso que vocês estão pedindo, né? Eu aqui, na minha cabeça, eu penso que a optometria do Brasil deve se pautar num tripé, né? E esse tripé, eu digo que seria o conhecimento, certo? A ética, né? Ou seja, o bom senso de cada um que trabalha nessa nobre profissão. E a terceira perna desse tripé, eu diria que seria a representatividade política, né? Que nós estamos vendo hoje, estamos presenciando isso, que sem essa representatividade vai ser muito difícil nós reconhecermos a nossa profissão. Então, eu acredito que o Gilmar deu esse recado, apesar de ter ficado em cima do muro, né? Mostrando que nós temos que definitivamente abrir o olho para isso, certo? Nós precisamos abrir o olho para isso, nós precisamos alertar a todos os nossos alunos, a todas as pessoas que estão ingressando na optometria, de que a optometria é uma profissão que exige que você lida com a pessoa, certo? Você vai estar ali cuidando de situações que poderão modificar qualquer situação da vida da pessoa. Então, o optometrista tem que ter muita ética, tem que ter muito bom senso, né? E tudo isso vem atrás do que? De um conhecimento específico, um conhecimento que tem que ser importante, profundo. O aluno tem que buscar esse conhecimento sempre, né, gente? E atrás de tudo isso, né, como só isso não faz com que a gente evolua, nós temos que efetivamente ter uma representatividade política, né? A frente parlamentar que nós já temos hoje lá é um mecanismo importante
para que efetivamente isso progrida, né? Porque, como o próprio ministro falou, ele deixou nas entrelinhas de que não vai ser no STJ que isso vai se resolver, e provavelmente nós tenhamos que ir para o legislativo para tentar resolver essa parada aí, que não vai ser muito fácil, né? Eu vejo, infelizmente, hoje, esse primeiro voto como um termo ruim de falar, né? Mas diria que foi uma derrota numa batalha, né? E não na guerra. E acredito também que fosse um pouco esperado desse ministro, né? Infelizmente, ele é o relator, ele tem um peso em tudo isso, porque ele é o relator. Mas nós temos aí, acredito que mais 9 votos, são 11 ministros, mas pelo que me parece, o Toffoli acho que não vota, né? Acredito que nós temos mais 9 votos pela frente. E eu deixo aqui a pergunta, né? O julgamento está sendo aí pelos decretos de 32 e 38, mas o que nós fizemos nesses últimos 12 anos, desde a entrada com o pedido para essa DPS, né? Crescemos muito, muitas coisas aconteceram e muito se pulverizou. Nós temos que nos unir, né, gente? Temos que ter uma união em torno de um mesmo objetivo, né? E eu aqui acredito que seja exatamente esse: conhecimento, ética e atividade política. Nós temos que caminhar para isso, se juntar. Nós teremos aí uma batalha, mas eu acredito que nós temos muita força, né? A nossa profissão é muito nobre, muito digna e é muito importante, né? Afinal de contas, nós estamos lidando com uma questão primária da visão, que nós podemos mudar essa situação da situação de visão no país que nós vivemos, que é o Brasil, certo? Então, eu tenho muita fé, muita esperança, que também é importante isso, de que nesses novos votos a gente tenha boas surpresas, tomara, certo? Então, passo a palavra novamente ao professor Zezé, vamos continuar debatendo. Muito obrigado, professor Cal. Muito obrigado, professor Cal. Obrigado. Gostaríamos de ouvir as considerações da doutora Tânia Ranada. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite de participar aqui dessa live. Todos até muito ansiosos ali, que eu estava vendo as perguntas, acho que todo mundo quer, direcionar, então vou ser bem sucinta aqui em falar sobre optometria. Não estou assim há tanto tempo na optometria, estou aqui há 8 anos, mas aprendi muita coisa entre esses 8 anos, e até pegando o gancho do professor Cal ali, do que é a optometria, do que representa a optometria, não só falar da questão de só a refração, né, que parece que só se baseia nisso, né, e a optometria tem muito mais, né, oferecer. Tá aí a contatologia, né, a parte da ortóptica, inclusive, e falo um pouquinho também da prótese ocular, que, para quem não me conhece, sou professora de prótese ocular, para dizer da importância um pouquinho, né, mais do que falar só, parece que a gente, estamos ali só para resolver o problema do óculos, né, mas eu vejo, até hoje eu estava falando com os alunos ali de Campo Grande, que eu dei aula agora há pouco, da importância da prótese ocular, né, e do optometrista, assim, de falar que, apesar de ter como, o cuidador primário da visão, embora a prótese ocular venha numa situação que não tem mais visão, né, mas ele acaba fazendo com que esse paciente volte, né, à sociedade, né, se insira no mercado de trabalho,
e recupere toda a sua autoestima também. Então, veja que essa profissão, né, a gente se aprofunda mais, né, na questão emocional, inclusive, do paciente. Então, vai muito além da visão, né? Então, deixo aqui meu recado. A gente fica um pouco apreensiva com a DPF aí. Parece que o primeiro voto, né, a favor, mas parece que foi um passo, né, em direção aos óbitos, mas parece que depois deu 2 passos para trás. Fica essa dúvida aí do que vai ser pela frente essa votação. Agradecer aí aos alunos aí que estão aí também, junto aqui na mesa, os professores também. Tá bom? Obrigada, viu, professor? Vou ir mais rapidinho aqui, porque eu sei que tem muita pergunta ali, o pessoal acho que está doidinho para que respondam, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, doutora Tânia. Eu pediria aí vênia aos demais convidados e a gente vai passar de forma mais direta aí para as perguntas, porque a gente tem representante de todo o Brasil, do norte, do sul, do centro-oeste, do sudeste. Vamos já dar início aí às perguntas. Pediria aos senhores que estão com essa condição que, se puder levantar a mão, eu iniciaria aqui com o Járedes, do Maranhão, que pudesse fazer aí a sua indagação aos nossos convidados. Obrigado, boa noite a todos. Eu tenho a minha pergunta, professor. Eu tive dando uma olhada no voto do ministro, não li na íntegra, mas assim um pouco superficial. E o que eu pude perceber é realmente que existe uma concepção dúbia, né, na questão do voto dele, né? Apesar dele ter dito que não, mas talvez sim, né? Então, aí a minha pergunta fica no sentido dele. Se nós tivermos todos os votos negativos, como ficaria a questão, por exemplo, daquilo que a princípio já foi regulamentado? Porque, por exemplo, não se trata apenas de, porque é uma profissão que as pessoas desenvolvem de qualquer forma, existe atos regulatórios, né? Então, por exemplo, a partir do momento em que o MEC autoriza um curso, por exemplo, ele é responsável por isso. Então, aí eu acredito que a ideia parte exatamente daquilo que o professor que falou anteriormente disse, quando ele diz assim, que isso provavelmente vai ser resolvido talvez no legislativo, porque eu acredito assim, são muitas instituições que têm cursos autorizados, cursos reconhecidos, e caso essa DPF ela traga um resultado negativo, como ficaria, então, o posicionamento do Ministério da Educação em relação àquilo que ele já regulamentou, né? E nós não temos só cursos, por exemplo, que foram autorizados. Nós temos cursos que já foram reconhecidos, temos cursos que já tiveram seus reconhecimentos renovados, né? Então, por exemplo, e nas resoluções, nos atos de reconhecimento, eles dizem, inclusive, sobre quais são as atividades do profissional da optometria, né? Então, assim, eu acredito que seria uma decisão, né, caso tenhamos todos os votos negativos, totalmente arbitrário ou contraditório, porque, assim, de um lado nós vamos ter a quem compete regular a profissão no Brasil, que seria, em tese, o Ministério da Educação, visto que todos os cursos são autorizados por ele, quando se trata de ensino superior, ou os conselhos estaduais. Então, assim, seria uma decisão totalmente na contramão daquilo que nós temos hoje vigente. Então, a minha pergunta é, será que
essa concepção não será ponderada nesses votos, apesar de que o voto do Gilmar Mendes ele faz algumas menções sobre a legitimidade, sobre a liberdade do exercício da profissão, mas, ao mesmo tempo, ele dá uma recuada nesse sentido de que, mesmo tendo todo um aparato legal, ainda assim ele vota contrário àquilo que está sendo estabelecido pelos órgãos de educação superior ou educação técnica do Brasil. Então, eu acho um pouco contraditório o voto, levando em consideração, por exemplo, os cursos que já estão em funcionamento, né? E aí, por exemplo, eu pergunto aos doutores se aplicaria, por exemplo, o mesmo princípio da teoria da hermenêutica jurídica, por exemplo, se essa lei for aprovada, os que já têm os seus diplomas, eles serão prejudicados ou leva-se em conta que a lei não retroage para prejudicar o réu, entre aspas? Essa seria a minha pergunta, professor Elegeu. Obrigado. Agradecemos, Charles. Por favor, Fábio, Thaís, fique à vontade. Bom, primeiro, só fazer pontuar duas coisas. Na tramitação presencial, quem seria o revisor do ministro relator do Gilmar Mendes seria o Lewandowski. E pontuando aquilo que o Cal colocou, de fato, são 10 votos, daí a presidente, ou melhor, o presidente Dias Toffoli, ele que exerceria, se o voto se concluir e houver um empate, ele que exerceria o voto de Minerva, né, o voto de desempate, porque ele era advogado da Advocacia Geral da União na época e fez uma manifestação por ela no processo em 2008. Então, só fazendo essas duas colocações. Agora, respondendo ao questionamento do Jared, é o seguinte. Bom, o diploma, de fato, ele é válido, ele foi emitido por uma instituição que é reconhecida pelos Conselhos Estaduais de Educação, que é reconhecida pelo Ministério da Educação, e a questão do exercício profissional, a gente entende que esses profissionais têm direito adquirido e poderiam exercer normalmente a profissão. Muitos casos no STF, você tem a discussão da modulação dos efeitos, que não foi dito, não foi falado, não foi mencionado no voto do Gilmar Mendes, e é possível que seja discutido em relação aos votos dos demais ministros quando eles acontecerem ou numa eventual sessão presencial, caso também ela aconteça. Então, isso é algo que deve ser debatido. Existem processos em que isso não é discutido, mas existem recursos também que podem provocar esse tipo de discussão, porque, de fato, você tem um paradoxo, né? Você tem uma contradição. Qual? Que você tem um órgão do Estado autorizando a criação de cursos, autorizando a formação dos profissionais, e, por outro lado, você tem um não reconhecimento por outro órgão estatal, que, no caso, nessa situação específica, é o Poder Judiciário. Então, é até difícil de responder isso, porque é um conflito entre os poderes e fica a situação numa zona de penumbra. Bom, outra questão que também você levantou, Jardes, é a ideia de que o ministro Gilmar Mendes teria sido contraditório. E, de fato, ele foi. Ele começa numa linha argumentativa que pode e que dá a entender que haverá um reconhecimento da profissão, dos profissionais, e acaba ele lavando as mãos, dizendo que seria a competência do Congresso Nacional, diante da diversidade de formações no curso, ou dos profissionais formados em optometria, que isso deveria ser resolvido pelo Congresso Nacional. Então, ele acaba se complicando quando ele diz isso, porque ele se afasta de decidir aquilo que está sendo questionado, que todos nós que estamos acompanhando há um bom tempo a optometria, temos segurança em afirmar que o decreto já não é válido.
Então, essas são as minhas considerações. Vou passar a bola para minha companheira, a doutora. Ok, eu acho Obrigado. que eu queria brincar de ministro agora e dizer acompanho o voto do relator. Tudo que o Fábio falou, eu assino embaixo. Tô brincando, gente. Vamos lá. Jared sempre fazendo perguntas extremamente pontuais, complexas. Saudade de você nas minhas aulas. Extremamente bem colocado o seu questionamento. Isso foi um tópico da live que a gente teve quando foi colocada em pauta a DPF 131, sobre uma sugestão de dificuldade de contendas. A expressão que nós utilizamos foi: pensa no caos jurídico que vai ser. Está tendo um problema no áudio, na transmissão. Na minha transmissão? Receio que seja da recepção. A sua transmissão eu estou ouvindo bem aqui. Isso, eu também, tá bem bom. Não estou. Thaís, continue, por favor. Deixa eu só... É porque o Antônio Carlos, eu vou desativar aqui, deu. Então, retomando. Na outra live, a gente fez um comentário que foi... Vocês imaginem o tamanho a palavra utilizada foi imbróglio jurídico, por conta de realmente esses votos atingirem, no caso, todos os cursos, todas as áreas, tanto bacharelado, técnico, todas as instituições que hoje têm autorização, que já revalidaram suas autorizações, que já tem isso reconhecido, todos os técnicos bacharéis que já têm o direito adquirido. Então, eu só reforço mesmo a fala do Dr. Fábio, porque assim, a gente analisa o voto do Gilmar Mendes super contraditório. Ele começa com: acredito que sim, 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 de repente vamos passar para um outro poder, então, definir se realmente a profissão ela pode ou não ser regulamentada, faz parte, teria... E aí a gente visualiza outra questão de, por exemplo, Estado versus seus próprios órgãos versus Poder Judiciário para delimitar ou dizer qual seria o futuro aí da profissão. E aí a gente já pega algumas questões, por exemplo, informação, cultura e educação. O pessoal do Clube do Livro coloca ali: é um direito adquirido? A fala com relação às certificações, com relação a diplomação, sim, super adquirido. Isso a gente até destacou, vamos frisar novamente aqui, pego o gancho novamente da fala do professor Fábio, acompanho-o, inclusive, e coloco para vocês que sim, que é um direito adquirido, é um imbróglio mesmo, é uma coisa difícil da gente definir, porque ao termos uma negativa geral, nós temos outras demandas jurídicas que vão se desdobrar dessas decisões. Eu acredito, aí vamos às nossas possibilidades, né? Não estamos aqui prevendo nada, nem tendo a certeza absoluta, mas analisando a legislação, analisando os votos, e até colocando ali, o pessoal perguntou quem seria o próximo, o professor Fábio mesmo já colocou, seria Lewandowski, mas a gente também, numa discussão rápida aqui, não temos certeza, porque como é no virtual, pode ser que tenha sido alterada a ordem de relatores, então a gente também não sabe ao certo, tá? Eu afirmo que não tenho certeza, inclusive porque seria por idade, mas não tenho certeza. Retomando ali a pergunta do Jaritz, com relação às instituições de ensino, ao direito adquirido, isso realmente é difícil da gente responder com 100% de clareza. Jaritz sabe que Jaritz também tem formação na área jurídica, também faz parte desses setores, então até me permita comentar, por eu já ter dado aula para ele, a gente já teve essas conversas, a gente visualiza isso dessa forma, e a gente sabe que de 30 e tantas páginas do voto que Gilmar Mendes colocou, nós temos aí falas extremamente contraditórias e, inclusive, ao contemplar a quantidade de cursos mencionado no voto, está errado. Então, assim,
quando eu coloco para vocês, fundamentem e busquem as informações, o Vilmário muito bem citou, os dados, quais são os dados? São dados precisos? Não são? Então, isso seria muito complexo, mas, Járedes, a princípio, formação, mais certificação, mais diplomação, igual o direito adquirido, profissional continuaria atuando nesse sentido por conta dessa visualização de, tem esse reconhecimento de um órgão que faz parte do Estado, mas a gente vê aí vários conflitos, e eu acredito que vão ter outras perguntas que vão direcionar para esses conflitos, como, por exemplo, no caso, os técnicos em optometria não poderiam mais atuar, somente se tiver o curso superior de bacharel, no caso. Isso não é bem o que está colocado ali, mas também é uma das coisas que ele deu a entender. A gente já vai retomar essa pergunta, Ivan, que colocou ali no grupo, a gente está acompanhando algumas perguntas direto. Mas, Járedes, a princípio, é uma confusão mesmo a resposta. A gente tem aí setores estatais que vão divergir e direitos que já são adquiridos. Eu entendo que, eu acredito que até o pessoal que está acompanhando a live está conseguindo entender a nossa linha de raciocínio, né, junto com quem está aqui na mesa debatedora, mas é bem complexo. Eu acho que o Járedes já entrou com uma pergunta bem complexa, que é para desestruturar logo os debatedores e deixar todo mundo mais à vontade. Brincadeira, Járedes. Mas eu entendo que é dessa forma mesmo, direito adquirido aos profissionais que já estão atuando, e aí as contradições que vão provavelmente surgir dos outros votos, dos outros 10 votos que ainda teremos pela frente. Professor Fábio, se tiver mais algum gancho de fala, senão eu retomo para o mediador, professor Eliezer. Da minha parte, seria isso. Muito obrigado, doutora Thais. Eu pediria... Pois sim? Eu falei, eu que agradeço. Muito obrigado, professora. Vamos procurar ser um pouco céleres para que todos possam estar participando. Então, Alexandro, por gentileza, sua participação e a sua pergunta, ou a pergunta do seu grupo. Parece que o Alexandre não está. Marcos Peluzzi. Também não. Celso de São Paulo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou oportunizar a pergunta para aqueles que estão com o vídeo aberto e nominado, tanto o nome quanto o estado. Pode colocar no bate-papo, caso você não esteja conseguindo fazer se renomear, que a gente o faz por aqui, colocar o estado. Então, ok? Eu acho que assim a gente estabelece um critério mais democrático, vamos dizer assim, né? Então, na minha ordem aqui, na ordem das telas que eu tenho aqui, estou seguindo uma ordem analfabética. Sérgio de Rondônia. Eu pedi o Marcos Peluzzi para colocar no bate-papo aí o seu estado, Marcos, por gentileza, depois vai você. Sérgio Rondônia, por gentileza. Boa noite a todos. Eu estou mais como ouvinte hoje. Eu não tenho perguntas a fazer, até mesmo porque essa semana eu estive um pouco enfermo e fui nomeado aqui representante da turma, caí de bonde. Então, okay. Vou ficar mais como ouvinte. Muito obrigado. Marcos Peluzzi. Consegue nos ouvir, Marcos? Não. Pedro do Pará. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão nessa live maravilhosa. Bom, nós já vimos aí sobre esse debate da ADPF, né, 131, e o quanto ela significa e representa para a optometria aqui no
no Brasil. Bom, eu estive lendo sobre o voto, né, do ministro Gilmar Mendes, e, de fato, alguém que nos antecedeu já até disse que ele falou e acabou não falando, né? Então, acabou não sendo aquilo que nós gostaríamos de ouvir e ver como voto dele. Eu tive a oportunidade de ler, teve assim um pouco confuso, né? Um pouco confusa a questão ali do voto escrito ali nas páginas. Tinha hora, dava a entender que a gente dava para interagir ou ir no mesmo segmento de que, de fato, seria batido o martelo, né? Mas depois as coisas começaram a ficar um pouco obscuras. Bom, se sabe que, de fato, a optometria ela não é inimiga, ela é amiga. E ela chega no cenário aí para ajudar. Como já nos antecederam, os órgãos que regulamentam e já regulamentaram ela. Não seria o caso também do próprio STF, né? Também olhar para o que a optometria ela vem representando e o que ela quer representar também para o povo brasileiro. A minha pergunta é, assim como o CBO tem visitado os gabinetes dos ministros, é também bastante assim de se pensar. Será também que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia ele também não tem visitado os gabinetes, porque eles são interessados de que essa pauta aí, a optometria saia como uma derrotada. Nós acreditamos que não. Mas o voto do ministro Gilmar Mendes como primeiro voto, não seria o caso dos demais ministros eles também seguirem o voto dele? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, Pedro. Eu passaria aí para a doutora Thais, por favor, responder ao Pedro. Então, Pedro, boa noite. Eu agradeço a sua pergunta. Eu entendo que é possível que óbvio que ambas as partes estão é como se fosse um noivado, né? A gente faz a campanha primeiro. Tá todo mundo em campanha ainda. E eles estão todos ainda tentando se agradar até o último momento. Eu acredito que a gente vive de posturas políticas, né? A gente está falando, independente de qualquer ato, também é ato da administração pública. Existe aí a possibilidade de ser acompanhados o voto do relator, sim, não vou dizer que não, mas eu entendo que não será a maioria, não teremos aí a grande maioria, ou até teremos, mas visualizo que as contradições estão muito abrangentes ali, e até foi destacado ali, a gente tem algumas possibilidades dentro da DPF de revisão desses votos ali, pelas lacunas. Então, assim, se algo ficou obscuro, se isso não foi tratado, pode ser solicitado ainda pela parte interessada que seja feito algumas ponderações dentro do processo, mas trâmites jurídicos ali. Digo para você que existe possibilidade de acompanhar o voto do relator? Existe. Existe essa questão de todo mundo estar em campanha e ambas as partes interessadas estarem fazendo esse trabalho que a gente conhece como trabalho formiguinha? Sim, mas eu entendo que o embasamento e o tempo de leitura e os tempos de argumentações ainda são muito favoráveis à ótica optometria, tá? Então, eu te digo que existe essa possibilidade de acompanhamento, sim, mas essa previsão e certeza, infelizmente, eu não consigo te colocar no momento, dizer,
quem faria, quem não faria, ou qual seria a postura. E eu, de primeiro momento, passo já a palavra ali também para o Dr. Fábio, mas coloco para você que vai ser bem, bem divergente pela própria dificuldade do voto do relator em isso. Ele não conseguiu pontuar de maneira extremamente clara e dizer não pode ou pode. Ele mesmo se contradizeu, então se contradisse, desculpa. Então eu entendo que nós teremos várias revisões em cima desse voto. E eu acredito que acompanhar ou não será em pedaços específicos, em partes específicas, tá? Vou passar para o Dr. Fábio e vejo que Guilherme de São Paulo também provavelmente tem um questionamento dentro da mesma pergunta. Aí eu passo para o Dr. Fábio, ele abre para você, Guilherme, pode ser? Vou passar ali então para o Dr. Fábio. Se me permite, doutora Thais, Ok. me parece que a senhora já fez a resposta ao nosso convidado. Eu gostaria de aproveitar a presença do doutor José Eduardo Moura para que ele pudesse fazer as considerações dele, um ilustre convidado nosso, e eventualmente até a sua pergunta, Eduardo. Boa noite a todos. Eu precisei me ausentar um pouquinho, agradeço a oportunidade. Estão me ouvindo bem? Sim, ouvimos bem. Sim, ótimo. A gente está na estrada aí há muito tempo, né, Eliezer? Desde o tempo que a gente tinha cabelo e cabelo preto, né? O Eliezer foi meu monitor lá em 1980 e alguma coisa, faz tempo, hein? E aí a gente conhece um pouquinho dessa trajetória. E eu tive uma oportunidade muito valiosa para o meu crescimento pessoal e para o meu entendimento de como as coisas funcionam. As coisas se dão por construção, né? Foi quando eu contratei um desembargador, porque as pessoas diziam assim, nossa, uma profissão tão bonita, tão necessária, né? Todo mundo precisa, existe no mundo todo, por que aqui não funciona? E aí, quando eu fui prestar um serviço para a Biótica, dos braços da Biótica, lá que a Biótica tem uma entidade também, eu esqueci o nome da entidade. Fundação Abiótica. Isso, a Fundação Abiótica, nós fomos prestar um serviço num asilo, foi todo o pessoal da Biótica, foram pintar, e nós fomos fazer ali o atendimento às pessoas do asilo. E aí, a gestora disse assim, olha, ela é advogada, o meu filho ele é desembargador, vocês precisam de um advogado de peso. E aí eu fiquei me perguntando, quanto deve pesar um advogado, hein, Fábio? 100 quilos, 200 quilos? O que é um advogado de peso, né? E aí, com muita pesquisa, a gente foi parar na mão de um desembargador, que hoje já é falecido, se tornou amigo nosso, ele era, inclusive, candidato a ser um dos ministros da República, né? Ele estava na lista, e eu mandei o projeto para ele, e passou um mês, ele não me respondeu, ele disse, olha, eu liguei para ele, ele falou, o que você quer? Você quer trabalhar como médico? Eu disse, olha, o senhor não entendeu nada, o seu trajeto, ele passa pela minha cidade, se o senhor tiver oportunidade, ele falou, estou indo aí agora. Aí ele veio e ficou ali, viu eu atender 1, 2, 3 pacientes, ele falou, olha, você pode dar uma olhadinha no meu olho, porque eu tenho uma catarata, assim, assim. Aí ele entendeu. Ele disse, olha, você não vai conseguir convencer o juiz, você não vai poder estar presente nas sessões ou trazer ele aqui. Vocês têm que escrever isso. E de lá para cá, a gente tem feito uma série de tentativas de tornar isso viável numa revista indexada, porque o juiz, os ministros, eles vão ter acesso a isso por muita leitura, por muita publicação. Recentemente, eu fiz uma pós-graduação na Escola Paulista de Medicina e fui avaliado, agraciado com um TCC nota 10, que eu conto praticamente toda a história da optometria. Vocês não sabem o trabalho que me deu para fazer tradução de inglês, de francês, de italiano, de espanhol, porque a optometria no Brasil ela tem o viés do olhar do oftalmologista. Tudo que você vai procurar está escrito pelo viés do oftalmologista, inclusive aquelas estatísticas absurdas que existem. Bom, e aí?
E aí que surgiu a DPF num momento que a gente era um pouco imaturo e aquele contexto exigia uma ação, e foi essa ação. Não houve muito unanimidade, mas foi aprovado e tocou-se para frente. O que aconteceu com o passar do tempo? O Brasil evoluiu, nós entramos na economia global, as coisas ficaram mais fáceis. Hoje, meu filho viaja para o exterior, inclusive é professor de um curso do exterior, trouxe esse curso para cá. O mundo ficou mais, digamos assim, na palma da mão, como nós estamos fazendo aqui agora. Estou com o celular na mão, conversando aí com vocês. Só tem um problema. Culturalmente, nós ainda não entendemos muito bem como funciona essa política. Então, o doutor Zampol me disse o seguinte, para ser mais sucinto. Ele disse, olha, a lei vai estar sempre a reboque de um fato. E aí eu faço uma provocação sempre que eu abro as minhas palestras, as minhas conversas. Quem nasce primeiro, a optometria ou o optometrista? Né? Rubem Alves, o poeta, dizia isso. Quem nasce primeiro, o jardim ou o jardineiro? Muitos dizem, é o jardim. Mas um jardim sem jardineiro vira mato. Então, nós precisamos primeiro investir no optometrista, na formação do optometrista. E aí o Eliezer está de parabéns, eu sei o que ele passou para fundar essa escola, para as bordoadas que ele levou, mas nós ainda temos um déficit educacional no Brasil de modo geral, né? A escola no Brasil, a prensa no Brasil tem 200 anos, né? Aqui no Paraguai tem quase 500. Então, nós estamos muito imaturos. Essa DPF é um perigo, esse voto do relator, do Gilmar Mendes, se bem que ele ainda não é um voto definitivo, né? Ele abriu para votação, ele pode ainda voltar atrás, pelo pouco que eu entendo, depende de como os ministros vão seguir, mas ele nos coloca no caminho do Congresso. E o caminho do Congresso é um caminho político, e nós não somos politizados. Já tentamos várias vezes no Congresso e não conseguimos aprovar uma lei. É tudo que o contraditório quer, levar-nos para o Congresso. E o que é pior, com essa ideia absurda que vem sendo divulgada de que a optometria ela precisa ser num nível superior, quando as escolas não conseguem, você não consegue abrir uma faculdade, o MEC tem uma série de... É muito complicado, ele tem uma cartilha ali, eu tive no MEC, tive com gestores do MEC. E quando você tira a força do técnico, é isso que o contraditório quer. Ele divide quanto de formação superior nós temos hoje, né? Quantos óticos realmente estão engajados? Não aquele ótico do balcão, mas aquele ótico cientista que elabora um óculos com todo carinho, dentro das medidas, dentro daquele conceito que ele aprendeu na escola. Então, eu acho que nós vamos ficar muito fragilizados, né? Eu acho que cada um tem que começar a apertar aí os seus regionais, exigir medidas, começar a fazer a mudança por si, né? Se ficar esperando alguém lá e ficar... muitos dizem, vamos orar, né? A palavra é oração, né? Orar, mas orar com ação. Então, se quiserem fazer alguma coisa, não vai ser de um dia para a noite, né? Nós temos que repensar nossa categoria, nós temos que ser um pouco mais politizados. Está aí um exemplo do bispo Fernando Mendes, trabalho que nós fizemos lá em Campinas com a ajuda do CROSP. E não sei se eu ajudei, mas o momento é preocupante, Eliezer. Ok. Muitíssimo obrigado, Eduardo. É sempre um prazer poder ouvir as suas explanações. Ok, muito obrigado. Vamos dar sequência aí. O Guilherme está com a mão levantada ali. Guilherme de São Paulo. Por gentileza, Guilherme, a sua pergunta. Professor, boa noite a todos aí. Eu queria mandar um abraço primeiro para minha turma lá de Ribeirão Preto, em especial o Danilo e o Afonso, dois companheiros que eu tenho aqui. A gente está bem engajado nas causas optométricas e das óticas também, já que a gente veio desse meio. O que foi passado para a gente numa aula que tivemos sobre direito, e foi uma visão assim que até então não tinha sobre optometria, como funcionam os trâmites, e foi apresentado para nós uma portaria que ela dá uma certa
uma certa impressão de segurança para a gente executar a função. A portaria é a 39702, ela aprova a classificação das ocupações brasileiras. Assim, no meu papel de aluno, é claro que eu vou adorar se eu tiver errado e aprender o que é o certo. Mas essa portaria, ela trouxe assim, uma dúvida na minha cabeça. Se ela aprova a ocupação, e a gente vem de uma instituição que também é aprovada por órgãos, ninguém está inventando nada lá, é tudo científico, por que a gente, mesmo tendo esse conjunto de normas, a gente fica tão à mercê da cidade ser tranquila para atender, não ter um oftalmologista, e ter que trabalhar como se a gente tivesse fazendo alguma coisa errada, tem que ficar uma cidade tal, o médico é muito chato, não dá certo, ele pega no pé, outra cidade é mais tranquilo. Essa é uma das questões que a turma trouxe. Bom, por essa pergunta, na verdade, é isso mesmo. Eu queria um esclarecimento de algum professor, mais nessa parte da legislação. Vamos passar esse seu questionamento para o doutor Fábio. Doutor Fábio, por favor. Bom, vou responder a tua pergunta, Guilherme, fazendo uma tabelinha com o que falou o nosso querido Edu. Nós estamos dentro de um país que tem uma cultura que reconhece ou que pouco foi debatida em relação ou que pouco debateu sobre saúde visual. Então, a percepção do brasileiro médio é de que o profissional que trabalha com a saúde visual é o oftalmologista. Então, dentro desse ambiente, alguns pioneiros, que daqui temos o professor Eliezer, o professor Edu Moura, o Vilmário, que está aqui presente, e alguns outros optometristas, como o professor Cal, o Rogério, a Tânia, que aqui já falou, não sei se a professora Elizabeth também está aqui dentro do grupo, são pessoas que trouxeram e fomentam uma cultura que ainda aqui não é definitivamente 100% reconhecida. Então, dentro desse contexto, nós temos a realidade dos decretos de 1932 e 1934. Quando você cita a portaria, elas estão em níveis jurídicos diferentes. Então, os decretos têm força de lei e a portaria é um ato normativo, ou seja, uma norma, uma regra, mas ela está dentro dessa hierarquia legal, abaixo da lei. Então, a DPF 131, ela foi proposta para rever ou para que fossem discutidos os artigos que dariam um sentido cultural, que é esse que nós reconhecemos, ou que o brasileiro médio reconhece, que o profissional de saúde visual é o oftalmologista. Então, hoje aqui, nós estamos já discutindo o primeiro voto dessa DPF que se iniciou em 2008. Então, são 12 anos de julgamento até que esse momento que chegou aqui agora. Então, esse talvez seja um dos pontos atuais, recentes, mais importantes da optometria que nós estamos vivendo. E a decisão do ministro Gilmar Mendes, ele tende a reconhecer que o optometrista existe, que ele tem uma formação, que ele está habilitado, se preparando e se formando, só que ele entende que ele não poderia reconhecer que os trechos do decreto de 1932 e 1934 poderiam ser revistos por ele ou pelo Supremo Tribunal Federal e encaminha para o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional regulamente a profissão. Então, por isso que nós falamos no início que ele lavou as mãos. Então, não é invalidando a portaria faz parte desse movimento de reconhecimento da profissão, que precisa ser mais trabalhado, como disse o professor Edu, só que é aquilo, né? Até é uma das coisas que o professor Edu cita, que eu gravei dentro da minha cabeça, que é a ideia de que existem poucas coisas que mudam uma cultura. Uma guerra, uma situação, uma crise social gigantesca, talvez uma crise como nós vivemos hoje, ou
uma cultura demora até 100 anos para ser alterada. Então, a questão é percepção, perceber o problema, se organizar enquanto classe e fazer aquilo que precisa ser feito para que, de fato, nós consigamos atingir o nosso objetivo, que é que a optometria seja uma profissão livre, reconhecida, valorizada, e que ela possa trazer o benefício que dela nós esperamos, que é, de fato, entregar a saúde ocular para a população. Muito bem. Robson, por gentileza, Rio Grande do Sul. Boa noite. Na verdade, é uma pergunta da turma, né? No caso de se mantendo esse raciocínio, né, desse primeiro voto com relação à formação superior ou formação técnica, né? A pergunta que ficou ali com eles é a seguinte: como ficaria essa sequência de quem está estudando, de quem está fazendo a formação técnica, né? Como ficaria isso aí? Se vai encerrar, se o futuro técnico terá que migrar para um curso superior? Basicamente, a pergunta é o seguinte: qual é a situação de quem está estudando hoje, a parte do curso técnico em optometria? Como é que ficaria se mantivesse esse mesmo raciocínio e os demais votos, por exemplo? Eu teria, obviamente, muito interesse em responder isso, mas eu passaria para a doutora Thais, por favor. Professor Eliezer, não passe vontade. Não, brincadeira. Com relação à sua pergunta, eu vou pontuar e realmente eu vou devolver a resposta para o professor Eliezer por conta realmente de um primeiro interesse, tanto quanto instituição e também como uma pessoa que instituiu cursos e que traz isso muito a fundo aí para... Bom, tanto é que estamos numa live aqui com pessoas do Brasil inteiro. Vou ser bem sucinta na minha colocação. Entenda que todos os técnicos devem continuar os seus estudos, devem efetivar, assim, as suas formações. Por quê? Entendo que a ADPF ela não está ainda definindo a profissão. Ela não está colocando qual é a condicionante para que, então, o profissional, o optometrista, venha a ser formado ou tenha uma determinada competência de formação. Não está dizendo... A ADPF ela não está colocando para você que, para você ser optometrista, daqui, mesmo acompanhando o voto do relator ali, não está dizendo que você exclusivamente deverá ser bacharel. A primeira crítica do voto, ela vai ter a competência relativa ao decreto de 1964, onde fala dos óticos práticos. E isso foi batido, inclusive, no voto. Então, essa tendência do estudo é algo que deve ser mantido. Eu vi aqui as perguntas de alguns outros participantes da live ali dentro do YouTube, fazendo o mesmo direcionamento do Robson e da turma dele ali, como representante. Ele coloca, não, nós técnicos vamos ter que migrar, por exemplo, o bacharelado. É uma pergunta que estou incutindo na sua. Não, você vai fazer teu curso técnico e, quiçá, dentro de uma regulamentação semelhante, por exemplo, aos administradores, como já tem técnicos em contabilidade, você vai ter haverá condicionantes, né? Eu acredito que a legislação ela vai ser exposta depois, e nela vai ser contemplado, então, os próximos passos para, você é técnico, deverá fazer uma complementação, como proceder, isso não está definido. Então, assim, esses votos, eles não prejudicam quem está adquirindo conhecimento, quem está buscando uma profissão, buscando uma formação, e eu digo com toda a segurança que aqueles que estão no curso começando ou no meio do caminho, que sigam, porque eu entendo que isso é aquela questão como o próprio Moura colocou ali. Estudar, adquirir conhecimento e transformar e trabalhar. Se vocês têm isso, automaticamente...
existindo uma legislação próxima, vai ter os requisitos que delas estiverem contemplados, vocês assim o farão, mas vocês estarão sempre um passo adiante. Eu queria muito passar a palavra, eu vou passar a palavra para o professor Eliezer, porque essa sua pergunta, ela é pertinente, independente dele estar como mediador, isso faz parte da classe de interesse, que é a escola a qual estamos aqui também representando. Então, eu acredito que é pertinente a fala do professor, na condição agora de diretor do Instituto, e eu retomo a palavra não mais ao mediador, mas sim ao diretor, professor Eliezer. Ok? Se me permite, professor Eliezer. Sim, por favor. Veja, poder, muitos dizem assim, mas optometria não é uma classe que tem poder, né? Poder é conhecimento organizado. Então, estudar, como disse a professora agora, que me antecedeu, é fundamental para você adquirir conhecimento. À medida em que você adquire conhecimento, a sua própria expressão, a sua própria palavra, ela irradia poder, porque você sabe o que está falando. Então, quando você vai atender o seu cliente, quando ele traz o outro pela mão, é por causa desse poder de solucionar coisas, de solucionar questões que estão cada vez mais prementes na vida moderna. Nunca se usou tanto a visão como nesses tempos de pandemia. Então, se você observar, o que mudou o mundo ao longo do tempo foi a lente. Com Galileu, observando que existem planetas além daqueles 7 primeiros que estão na Bíblia, e depois vem outras descobertas da lente, e a lente mudou o mundo, e a lente hoje ela está aqui presente, nós estamos conversando através de uma lente, né? Seja ela uma lente química, elétrica, enfim. Então, estude sempre, sempre, porque você sempre vai ter alguém precisando dos seus serviços. É uma das profissões que mais crescem no mundo. A regulamentação, ela vai vir mais dia, menos dia. E ela vai depender muito dessa questão de estudo, porque à medida que você estuda, você vai percebendo a necessidade de estudar cada vez mais e transmitir esse poder e se organizar dentro de uma categoria. Essa cultura que o Fábio falou, que a gente bate muito nela, é que a gente precisa mudar, né? Não espere que alguém vá resolver a sua questão. Vá você e mude a sua região, mude o seu bairro, o seu quarteirão, o perfil do seu cliente. Isso começa a crescer de uma forma assustadora. Quando você vê, você fez uma revolução ali no seu pedaço. E você vai ser imitado, pode ter certeza disso. Obrigado, professor. Muito bem. Atendendo aí a demanda e até com todo o respeito que me merece a professora Thais, eu vou tentar falar como cidadão e como pedagogo, e não propriamente como diretor de escola ou proprietário de escola. Para dizer o seguinte, primeiro, o ministro ele faz alguma menção no seu voto a respeito do nível superior. A arguição que está sendo, aquilo que está sendo questionado na DPF não está se questionando o nível escolar, mas vamos ao mérito da questão. Como cidadão, eu tenho que entender que eu estou sob a guarda de uma Constituição. A Constituição é a norma maior que rege as nossas relações. Então, se eu estudo e sou eu técnico em qualquer profissão, e esta ocupação ela tem também um nível superior, é óbvio que em determinadas situações isso vai ser avaliado. O fulano tem um nível superior, ele tem uma formação mais ampla, isso, aquilo, outro. Não vi, de todo o estudo que fiz até hoje, nenhuma distinção na legislação sobre o nível educacional. Nenhum dos aparatos legais aí não dá conta disso. Eu entendo, como cidadão, se a profissão for regulamentada, e aí estou falando daquele pouco que eu conheço de cidadania, se ela for regulamentada, e a gente espera por isso, a gente trabalha por isso, quando da regulamentação dela, o que eu vou falar aqui pode contrariar os meus interesses, vamos dizer, por isso que eu estou dizendo, estou falando como pedagogo, como cidadão, e não como dono de escola.
eu vou ter imenso prazer de que a profissão seja regulamentada em nível superior. E, neste momento, o legislador vai oportunizar, como já em diversas outras experiências passadas de regulamentação de profissão no país, ele vai oferecer um período de tempo para que aquele que está atuando na condição de técnico possa migrar para um nível superior. Qual é esse tempo? Em via de regra, 10 anos. Em média, é esse o prazo que a gente tem visto em legislações anteriores. Então, não vejo nenhuma preocupação dos senhores agora de caso nós estivéssemos tratando de uma regulamentação. Nós não estamos tratando de uma regulamentação, precisa ficar muito claro isso. Há uma DPF, uma ação de descumprimento de preceitos fundamentais, questionando 5 artigos de 2 decretos da década de 30 do século passado. Então, vocês podem continuar os seus cursos, seja no Filadélfia ou em qualquer escola técnica, porque a escola que está regulamentada, está autorizada e reconhecida pelo MEC, garante a você o direito de estudar. E eu aproveito essa oportunidade que eu estou me posicionando como debatedor para agradecer também a alunos de outras instituições que estão acompanhando a nossa discussão, porque isso não é uma discussão do Filadélfia, isso é uma discussão da optometria brasileira. Muito obrigado aos alunos de todas as instituições, e, mais uma vez, vou evitar citar o nome para que eu não seja indelicado com uma ou com outra. Ok? Vamos ouvir a pergunta do Hugo, de São Paulo. Por favor, Hugo. Professor? Pois sim. Eu gostaria só de fazer um comentário a respeito da pergunta do Robson, se o senhor me permitir. Por favor, fique à vontade. Bom, uma coisa que eu tenho acompanhado bastante, porque eu trabalho fazendo assessoria pedagógica para algumas faculdades, e aí a pergunta dele se aplica da seguinte forma, por exemplo, caso seja, ou que se o tratado fosse a regulamentação apenas em nível superior, ainda assim, quem está iniciando agora ou já está no curso, iria continuar normalmente, porque até a decisão final, continua normalmente todos os cursos. Só não poderia ingressar em nível técnico dia após a publicação da decisão final, né? Saiu um documento oficial, por exemplo, dia 19 de junho. Então, dia 20 de junho não poderia mais começar nenhum nível técnico. Mas se tivesse começado dia 18, ele teria que continuar o curso até o final. O que não pode é criar turmas novas após o decreto em vigência. Mas até anterior a isso, pode ser um dia antes. Se começou um dia antes, a instituição, via de regra, ela continua até o final do curso. Em alguns casos extremos, eu tenho acompanhado, por exemplo, em que faculdades, mesmo tendo assinado alguns TACs, por exemplo, e quando elas não conseguem cumprir, o próprio MEC redireciona o aluno para outra instituição. Mas quando ela não consegue acatar aquilo que foi proposto em um TAC ou alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, só para ficar claro que, independente do que ocorrer daqui a decisão final, todos aqueles que ingressarem até a data de que saia, ou através de lei, de decreto, ele estará garantido até o final do seu curso. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Jardes, e eu diria, o pouco que conheço de cidadania, estaríamos tratando aí do direito adquirido. Então, o que o Jardes falou é absolutamente correto, ou seja, se hoje, dia 19, fosse baixada uma lei que, a partir de hoje, só pode ter o nível superior, quem estiver matriculado até hoje vai continuar o seu curso até o final. Por favor, Hugo, de São Paulo, a sua pergunta. Boa noite, Eliezer. Boa noite, Marisa. Boa noite, doutor José Eduardo. A minha pergunta seria pertinente a como a gente está se mostrando ultimamente ao próprio relator, ministro Gilmar Mendes, dele não conhecer a optometria e ele deixar no automático. Então, assim, eu toco o barco e deixo que resolvo. Então, assim, pensando numa situação de mídia de causa, fazendo propaganda a nosso favor,
como a gente deveria agir junto ao curso ou à vigilância sanitária de se expor, de se mostrar de uma maneira positiva, né, e não contraditória como os oftalmologistas nos colocam, como se a gente estivesse brigando no mercado por uma fatia de bolo. Foi claro? Me parece que o seu sinal caiu, Hugo. Eu posso repetir. Baseado no que o relator, o ministro Gilmar Mendes, comenta, de não nos conhecer e de tocar o barco para outras pessoas, no lugar dele, julgarem, eu penso em como nós devemos nos posicionar e fazer uma mídia de causa, criando uma situação positiva ao nosso favor e não contraditória. Então, como a gente deve agir? Se a vigilância sanitária nos ajuda nesse momento, se temos opção de criar uma comoção particular, de nos mostrar como trabalhamos, como funcionamos, não só estudantes quanto já os formados, né? Me pareceu aí a colocação do Hugo, eu não sei se a Thaís ou o Fábio ficaria à vontade para fazer algum comentário sobre o comentário do Hugo? Eu posso fazer, professor. Por favor. No processo histórico da optometria no Brasil, nós temos o exemplo de Santa Catarina como talvez o exemplo mais bem-sucedido de relacionamento com as vigilâncias sanitárias, em que, para que os optometristas possam abrir um consultório em Santa Catarina, eles dependem de uma fiscalização realizada pelo próprio conselho, que vai e atesta que aquele consultório está dentro de acordo com aquilo que o conselho regional, por mais que não seja um conselho autárquico, entende como apropriado e mínimo para o exercício da profissão, e com o aval do conselho, o alvará sanitário é emitido pela vigilância sanitária. Então, é natural que, à medida que a optometria vá ganhando espaço, vá ganhando seu território, que ele vá se relacionando e cada vez melhor com as vigilâncias sanitárias. A questão é aquilo que nós já havíamos falado anteriormente sobre a cultura. Dentro de uma cultura de não reconhecimento ou de pouco conhecimento em relação à optometria, você naturalmente vai encontrar obstáculos. E o que nós já estamos fazendo, não só no relacionamento com a vigilância sanitária, e quando eu falo nós, eu digo todos os profissionais e principalmente aqueles que estão dentro das associações e que representam e são os legítimos representantes da categoria, é fazer essa representação corpo a corpo junto com todas as autoridades. Então, não fosse a pandemia, teria sido realizado no Março Verde, dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, um evento para promover a optometria. Então, não fosse a pandemia, muito provavelmente, num eventual julgamento presencial no STF, os optometristas estariam lá. Muitos deles na frente do STF, provavelmente. Então, é necessário engajamento, é necessário a filiação aos conselhos, é necessário entender aqueles que estão liderando a categoria, o que eles estão fazendo, e é necessário aproximar, fazer trabalhos sociais que tenham esse intuito, que sejam bem organizados e que tenham o respaldo dos conselhos para promover a profissão. Essa é a batalha, entende? Esse é o marketing e essa é a publicidade que a profissão precisa. As pessoas precisam saber tudo aquilo que um optometrista pode fazer de bem e de bom para a população. E você acredita, Fábio, que o caminho é a comoção, é criar realmente esse impacto de... Professor, me permite? Por favor, Eduardo. Veja que o nosso colega aqui de São Paulo, eu não me lembro o nome dele. Hugo. Isso. Hugo. O Hugo começa com a própria resposta, né?
ele diz assim: o ministro não me reconhece, não me conhece. Aí eu pergunto para o Hugo, se o ministro, o delegado, a vigilância, não me conhece, não é questão de atribuir culpa, mas a culpa é dele de não me conhecer ou a culpa é minha por não me fazer conhecer? Né? Voltamos àquela questão. Se alguém não te conhece, não te reconhece, a culpa é de quem? Ora, se você não se reconhece, se você não se apresenta, eu digo você optometrista, não você Hugo, né? Como é que você quer que alguém te reconheça vindo lá de Brasília? Percebe? Então, é o caminho que você vai fazer aí no seu bairro, conscientizando a população, mostrando certificados, mostrando que você teve num congresso, que você teve numa palestra, colocando fotos na parede, nas mídias sociais. Não tem outro caminho. O poder é de dentro para fora. Ele não vai vir de fora para dentro. Esqueça isso. Falo por experiência. Muito bem, eu acho que realmente esse comentário do doutor Eduardo vem bem a calhar com a inquietação apresentada pelo Hugo. Eu gostaria de fazer menção aí a algumas pessoas que estão fazendo parte, eu gostaria de, então, fazer menção ao Rodrigo Pescador, o Celso Arita, muito obrigado pela sua assistência. Vamos ouvir a pergunta da Érica, e eu estou um pouco apreensivo, nós estamos há quase 2 horas aqui, e eu gostaria que todos vocês participassem. Então, eu gostaria de perguntas rápidas, objetivas, não rápidas, perguntas objetivas, e aos debatedores também, respostas objetivas para que todos participem. Érica, do Amazonas. Por gentileza, Érica, antes você libera o teu som. Aí, agora você pode falar. Olá. Já? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Foi colocado agora há pouco sobre a questão da necessidade de conhecer mais a respeito da função, das práticas e da própria classe do optometrista. E talvez, como foi mencionado, essa promoção ela realmente tem que acontecer por meio de nós mesmos, de nós levarmos essa promoção, como foi falado agora, na nossa comunidade, no nosso bairro. E a minha pergunta é assim, para os colegas que estão na banca, vocês acreditam que os próximos votos por parte dos ministros possam ser influenciados por esse primeiro voto do relator? De alguma forma, eles podem sofrer essa influência? Obrigado, Érica. Doutor Fábio, por favor. Professor Eliezer, eu poderia complementar essa pergunta? É o Carlos de São Paulo. Por favor, Carlos, por favor. Estamos te ouvindo, Carlos. Pode complementar. Só para complementar a pergunta da colega lá do Amazonas, tá? Eu queria saber o seguinte, para quando estaria previsto a continuação dos próximos votos? Porque como é online esses votos, se isso para, se tem um período, começou às 0 horas do dia 19, só termina quando concluir todos os votos ou não? Ou agora eles param e vão reavaliar, vão pensar para dar continuidade numa outra data? Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Bom, doutor Fábio. Vou responder primeiro o Carlos, que é uma questão bem pontual. Os demais ministros têm 5 dias para proferir os seus votos. Caso haja o destaque, ou caso um dos ministros peça ou dê o destaque ao processo, o processo vai seguir o rito daí presencial, de uma sessão presencial, e provavelmente a continuação se dará até no ano que vem. Se não houver o destaque, 5 dias. Então, essas são as 2 possibilidades. Em relação à pergunta da Érica, da nossa
se o voto do Gilmar Mendes ele pode influenciar a decisão dos demais ministros, é possível que sim, é possível que influencie, mas, historicamente, cada ministro tem dado o seu voto, tem dado as suas opiniões. Como o processo é virtual, seria mais fácil, por ser um sistema menos humano, ser um sistema mais inorgânico, que os ministros acompanhassem. Mas como uma DPF que durou 12 anos, eu acredito que é improvável que os votos não sejam votos individuais, específicos, e que tragam outras questões. Inclusive, é o que a gente espera que a optometria seja debatida à exaustão, porque uma ação que leva 12 anos não pode ser tratada com uma falta de cuidado, com uma falta de percepção. Muito obrigado, doutor Fábio. Vamos ouvir o Rogério, que ainda não participou. Professor Rogério, boa noite. Por favor, sua pergunta. Boa noite. Gostaria de perguntar à professora Thais ou ao professor Fábio a respeito, como já foi falado, sobre regulamentação, sobre a profissão. Diante de um profissional, né, a gente vê muitas perguntas, às vezes, dentro de sala de aula, né? Depois de uma formação, qual é a atitude que nós devemos tomar perante a abertura de repente, um gabinete optométrico? E antigamente nós tínhamos a certificação de RSTs pelos conselhos de ótica plena, onde poderia se trabalhar dentro das óticas, né? Como é que está esse cenário hoje, né, perante após certificação, após a conclusão do curso? Que a gente às vezes tem muita pergunta a respeito nesse cenário, nesse sentido. E como que ficaria também a questão, né, eu sendo empresário, eu sendo dono da minha ótica, né, como que ficaria, qual seria o trâmite de eu colocar um gabinete propriamente dito, né, eu poder, como eu sendo empresário, eu poder trabalhar como empresário e ter o meu próprio gabinete? Qual seria o trâmite para a gente fazer isso? Professora Thais, por favor. Professor Fábio, já deixa o teu microfone aberto. O professor Rogério, ele não fez uma pergunta, ele fez 5. Tá, vamos começar pelo começo, como o Jack fazia, vamos por partes, né? Uma das primeiras citações ali foi sobre a certidão de regularidade técnica, ou hoje a certidão de habilitação legal. Isso realmente, ela compete aos conselhos, né? Então, primeiro ponto, vamos estimular, sim, aos formados que busquem os seus conselhos estaduais, caso não encontrem, que busquem, então, o Conselho Brasileiro, façam suas devidas inscrições. A gente sabe que associações são livres, mas hoje, mediante todo esse cenário, é extremamente importante. E, já vou destacar aqui, que o próprio voto do ministro, ele colocou a legitimidade do Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria como órgão representativo da classe, vez que, porque dentro da DPF foi dito que não seria competente, né? Não teria por não ter regulamentação, mas não se busca num primeiro momento a regulamentação, e sim os destacamentos dos artigos específicos para atuações da profissão mediante as questões que já foram apresentadas. Então, ali diz também que se visa regular a profissão, é livre iniciativa de representatividade de qualquer classe laboral. Então, ok, conselhos são a entidade que representaria. Acho extremamente interessante que os alunos, bem como aqueles que possam, façam as suas filiações. Segundo momento, você mencionou um assunto um pouco complexo, que está sendo debatido, inclusive, dentro da DPF, se a gente passar numa peneira, que seria a ótica plena, tá? Por quê? Porque ali dentro dos artigos 34 e seguintes, bem como os 12 e 13 seguintes, existe a não possibilidade do atendimento, né? Dentro da ótica. Então, o que eu entendo é alguns locais, e eu quero responder isso de forma bem genérica para não implicar numa resposta dúbia,
mas para cada localidade você terá realmente que buscar as autoridades, fazer o levantamento dentro daquela vigilância sanitária dos primeiros procederes, porque algumas vigilâncias sanitárias fazem solicitações X de documentos, em contrapartida, outras não. Eu já verifiquei alguns estados, inclusive estados de alunos participantes aqui dessa live, a existência, sim, do alvará liberado de ótica plena, ou seja, o funcionamento tanto para a aplicação do gabinete na ótica, que é modelo americano, modelo europeu, ok? Isso é um caldo cultural americano e europeu, basicamente americano, isso a gente contempla a fala do próprio professor José Eduardo, que mencionou essa vinda dos cursos, então a gente tem um modelo americano praticado, entendo que a ótica plena é modelo mais americano até do que europeu, mas para cada estado você terá que consultar, sim, a vigilância sanitária e saber de que forma aquela localidade procede na abertura dos seus gabinetes. Então, assim, para não ficar extremamente complexa e acabar sendo divergente a minha resposta, eu vou optar por dizer que para cada estado, para cada cidade, deverá ser consultado naquela localidade a abertura em conformidade com as exigências da vigilância sanitária, prefeitura e demais órgãos envolvidos para aquele local. Na condição de empresário, eu entendo que é interessante que esse alvará seja obtido de forma ampla, mas para não ter divergência na resposta, por saber que tem estados que aplicam e outros que não, essa condicionante, eu prefiro dizer que cada um vai ter que fazer essa pesquisa pessoal e vou transferir a fala para o Dr. Fábio, que pode ter, inclusive, uma postura diferente da minha, mas nesse momento eu adoto essa postura, ok? Vou transferir a fala para o Dr. Fábio. Dr. Fábio, por favor. Me permita, Thaís, Ok, nós professor. temos muitos participantes e eu gostaria, então, de dar uma mudada um pouco na nossa condução. Já estamos há 2 horas aqui debatendo. Eu queria que a gente fosse extremamente objetivo na pergunta. Eu passaria aí ao Antônio Carlos, de Minas Gerais, que seja extremamente objetivo na pergunta, e aí, na sequência, um dos debatedores também extremamente objetivo para que a gente oportunize mais gente. Professor Eliezer, posso dar uma sugestão? Por ter me alongado na resposta, mas é por ser um tema um pouco delicado, tá? Mas só por isso. Não, sem problema. E eu até gostaria, inclusive, que a gente ficasse mais dentro da DPF do que dos funcionamentos, que a gente vai ter muitas oportunidades como essa. Edu, por favor. Se nós primeiro ouvíssemos as perguntas e depois respondêssemos, porque pode ser que uma pergunta esteja intercalada na outra. Então, o professor pede para que os alunos se manifestem, ou quem quiser fazer as perguntas, e depois a gente responde a cada 5 perguntas, você abre a resposta. Não seria mais rápido, mais eficiente? Uma ideia. Não, muito boa ideia, mas como a gente já está dentro dessa dinâmica, eu preferiria, se não for incômodo, Edu, continuar assim, até para que haja o respeito a quem já está aí há 2 horas aguardando. Então, Antônio Carlos, seja extremamente objetivo na sua pergunta, para que a gente possa ser objetivo também na resposta e aclarar a dúvida, o que é mais importante. Obrigado, Eduardo. Eu agradeço. Eu estou aqui representando o BH, né, a Escola Filadélfia de BH, e eu vejo que nós estamos aí numa queda de braço dentro das discussões aí do que foi levado para a questão de votação, né? De um lado os oftalmologistas e do outro lado os optometristas. E um colega deixou aí bem claro de que o ministro ele perguntou a ele o que ele estaria votando. Eu não tenho, assim, praticamente linha sobre relação ao conselho, né? Porque desde, aqui fala que 2008, né, que vem se tratando essas questões aí. Eu vejo que juridicamente nós estamos bem calçados, mas eu queria deixar uma indagação em relação ao conselho, né, sobre o acompanhamento nas escolas. Quando um colega falou assim que nós precisamos ser reconhecidos, mas a gente também teria que ter essa informação direta
né, do nosso conselho, dos trâmites legais, das formas que estão sendo tratadas e como nós deveríamos estar agindo. Eu tenho uma pergunta, eu acho que até para o senhor, professor. Qual seria a ideia, né, futura aí para essa força política e esse acompanhamento do Conselho perante as instituições? Eu passaria aí para o doutor Fábio. Bom, acho que até o Antônio Carlos passou uma pergunta também aqui no Zoom e perguntou dos alunos em relação à filiação. Os alunos podem se filiar como estudantes no conselho, isso é possível, não há nenhum problema em relação a isso. Essa já é uma forma do conselho se relacionar com os alunos e eu acredito que dentro das salas de aula, essa necessidade de união, essa necessidade de organização, ela deve ser trabalhada, ela deve ser passada. Existem algumas instituições que às vezes não se interessam tanto por fomentar esse debate, mas eu acredito que isso deve acontecer dentro do Filadélfia, certo? E os conselhos devem se aproximar também das instituições de ensino, porque é necessário, uma união de todos, né? Óticos, optometristas, escolas e sociedade devem estar juntos nessa caminhada. Muito bem, vamos ouvir o Demer. Por favor, Demer, de São Paulo. Boa noite. Bom, vamos lá. Algumas das perguntas que eu tenho aqui, elas já foram respondidas. Mas uma delas ainda me deixa uma certa preocupação. O direito adquirido, né? Essa é a pergunta que me dá aquela condição do imbróglio jurídico. A gente vai para algum lugar, por exemplo, eu tenho aqui Santo André, São Caetano e São Bernardo. As 3 cidades, somente em Santo André nós conseguimos fazer alguma coisa para a optometria. E você tem em Campinas uma condição plena, tranquila. Então, o que nós poderíamos fazer? É pegar as informações que estão em Campinas para trazer para cá, porque eu acabei conversando com 2 políticos aqui em São Caetano, e eles disseram que estão a fim de trabalhar em cima disso, por uma necessidade, uma resposta para o município. Porque nós não temos aqui tantos oftalmologistas como deveriam ter. E mais para o interior da cidade, ou o interior dos municípios, nós não temos pessoas, nem oftalmos, nós não temos ninguém. Então, as óticas é que acabam fazendo essa distribuição de pessoas para poder fazer acontecer alguma coisa. Pergunto, Campinas já foi aprovado, pelo que eu entendo, não sei se isso é totalmente verídico. Poderíamos ter alguma ferramenta na associação para a gente poder trazer para cá, já em mais ou menos uma cartilha pronta para poder fazer esse trabalho? Porque é uma ferramenta de formiga. Cada um vai ter que ir para o seu canto. Então, eu tenho essa preocupação. Eu gostaria de perguntar. É possível? Doutora Thais, a senhora estaria em condições de... Vou deixar essa para o doutor Fábio, porque eu sei alguma coisa de Campinas, mas eu estou com medo de passar batido aqui algum quesito. Demer, desculpa. Bom, é possível, sim, Demer. A lei de Campinas foi aprovada pela Câmara dos Vereadores, foi sancionada pelo prefeito, o Conselho agora não me recordo se foi uma associação específica ou o Conselho Brasileiro de Oftalmologia entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa ação ela foi julgada improcedente. Então, a lei de Campinas, ela está vigente, ela é aplicada, e os optometristas ali têm uma situação, têm um contexto favorável para a sua atuação, sim. E não há nada que impeça que São Caetano, Santo André e São Bernardo também sejam privilegiados por isso. O que eu lhe aconselho é você conversar com o Michel, do CROSP, ou com os outros profissionais que fazem esse trabalho dentro do CROSP para difundir aí na tua região essa situação. Então, é plenamente possível. A questão é fazer os apontamentos, fazer as aproximações e apresentar para as pessoas responsáveis essa situação.
Me ocorre também, perdão, doutor, me ocorre também o detalhe do Embu. Parece que o Embu também tem essa deliberação. Não sei se isso é verídico. Vários municípios de São Paulo têm. Como São Paulo tem 600 e poucos municípios, com certeza, se você fizer um levantamento, você vai encontrar vários outros em que legislações já foram aprovadas. Então, é bom conversar com o conselho, que ele vai ter isso mais atualizado, e não se preocupe que, com certeza, na sua região você vai conseguir levar isso sim. Eu reforço a fala do Eduardo, o engajamento político. Então, lá em Campinas, o Bispo Fernandes abraçou a causa, porque ele viu a necessidade, ele conhece. Nós, optometristas, devemos fazer isso. Demer, faça você também contato com políticos e vamos trazer alguém para junto da gente. Cleusa, por favor, a sua pergunta, se você puder ser objetiva, eu agradeço. Nós todos, né? Porque estamos a 2 horas e 11 minutos. Professor, agradeço a oportunidade, mas todas as perguntas que foram passadas aqui já foram respondidas. Eu agradeço. Muito obrigado. Que bom. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se manifeste levantando a mão aí, alguma coisa. Senão, eu daria por encerrado. Professor, Por favor, Antônio Amauri, Antônio. Rondônia. Isso. Eu acho, que nem aquele professor falou que estava no celular, voltou no celular aqui falando. Eu pego todas as palavras dele, faço minhas. Eu acho que tem que começar pela base. Eu acho que a optometria tem que ter a base. Se até hoje não formou essa base, tem que começar a pensar na base. Eu falo pela turma de Porto Velho. Nós tivemos uma vez, o do Conselho de Optometria e Ótica de Porto Velho na sala. Uma única. Estou lá há 2 anos em Porto Velho. Temos outra turma que o senhor colocou lá. Então, hoje eu falei no WhatsApp com o pessoal do Conselho de Ótica de Goiânia. Era 61, tem um zap deles. Eu queria me filiar. Não se filia, tá? Só depois com diploma. Você tem que fazer seu diploma primeiro de optometria formado para você se filiar. Então, eu acho que o Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria, ele tem que parar, pensar, fazer reunião entre os conselheiros e ligar para cada estado, e pegar o cara do estado, e aí sim do estado ao município. Esse é o trabalho da optometria, para se unir, para chegar lá em cima. Se ir para o Congresso, piorou. Entendeu? Se não fizer isso, porque eu falei hoje, pessoal lá, não se filia, entendeu? Eu queria me filiar como estudante, entendeu? Eu acho que tem que fazer um trabalho pelas escolas, o trabalho que o senhor faz na faculdade é ótimo, só que tem que ser legalizado. Perante o ligado, eu falo assim, legalizado com o pessoal do conselho. O conselho, o senhor levou o cara do conselho lá em Porto Velho, entendeu? E aí, não apareceu aí poderia chamar, pessoal, quem quer fazer a carteirinha de estudante, vamos se filiar, vamos dar uma força para o estado de Rondônia, vamos, entendeu? Eu sou um cara, eu estou representando a turma aqui de Rondônia, a turma que está acabando a optometria, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que rever ao conselho, senão não tem força, Essa é meu questionário. Muito bem, Antônio. Pedro, obrigado, Pará. Professor, só como nós estamos vivendo um momento aí de discussão sobre a questão da optometria, eu gostaria, antes de fazer só minhas considerações aqui já, que o senhor já falou que já vai finalizar, queria, na verdade, mandar um abraço aí para a turma BUF aí de Belém do Pará, que estão muitos acompanhando aí nessa live, e também, assim, fazer um questionamento. A optometria ela está vivendo um momento muito importante de discussão daquilo que está tramitando aí na mão dos ministros. Como é que está, na verdade, uma pergunta, como é que está a movimentação dos conselhos estaduais diante dessa discussão aí que nós estamos? Como falou lá alguém, o problema de alguém não me conhecer, o problema não é da pessoa, mas minha, porque eu não me dei a conhecer. E aí entra a questão dos conselhos. Como é que os conselhos estaduais estão, na verdade, se movimentando diante
dessa discussão. Abraço, professor. Obrigado. Gente, eu fico extremamente agradecido pela disposição, a disponibilidade dos senhores, os convidados especiais aí, muito obrigado. Mas a gente já está a 2h15. Eu vou deixar uma possibilidade para aqueles que tenham alguma pergunta e não conseguiram ser contemplados, que usem o nosso grupo lá, que foi criado para montar essa live, dos representantes dos grupos e tal, que lancem lá suas perguntas e nós vamos procurar com muito carinho, com todo o respeito que vocês merecem, a gente vai procurar dar o atendimento e produzir uma resposta a vocês. Muitíssimo obrigado, Deus abençoe vocês e que tenhamos uma boa noite. Foi extremamente proveitoso esse nosso bate-papo. Entendo que a gente deu aí um salto, um avanço bastante grande, esclarecendo muitas dúvidas dos senhores. Estamos sempre à disposição e novas lives virão com outros assuntos ou com assuntos semelhantes. Tá ok? Um abraço, fiquem com Deus, uma boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Um abraço aí, companheiros. Boa noite, galera. Boa noite. Abraço a todos. Obrigado Pessoal que pela não foi companhia. respondido, pessoal que não foi respondido ali nas perguntas do YouTube, fiquem tranquilos, vocês deixem suas perguntas ali que vocês terão resposta em breve, tá? Um abraço a todos. Valeu, professora. As perguntas gente. foram respondidas mesmo sem eu fazer. Muito obrigado mesmo, viu? Valeu. Valeu, Guilherme. Um abração. Tchau, gente. Tchau, Rogério. Tchau, Tânia. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.